Bem, como é uma impressora 3D? Basicamente, todas elas têm aí dezenas de modelos disponíveis no mercado, mas todas elas são mais ou menos assim. Ela tem dois motores aqui, um de cada lado, com essas hastes de rosca sem fim, que elevam este conjunto do cabeçote para cima e para baixo aqui, que é o eixo Z. O eixo X é feito por esse step motor, que transporta o cabeçote nesse sentido, ok? Formando aqui o eixo X. E o eixo Y, o step motor está aqui atrás, ele gira uma correia que está fixada nessa base, fazendo este movimento aqui, olha, gerando então o eixo Y, ok? Basicamente é isso, né? A matéria-prima pode ficar em qualquer lugar, mas nesse caso está num rolo aqui em cima, ok? Que alimenta aqui o extrusor. Ela tem um display para controlar aí algumas variáveis e algumas funções, e aqui do lado tem a placa controladora que possui uma interface USB que fica ligado lá no computador, ok? Essencialmente é isso. As coisas acontecem de verdade no extrusor, tá? Que é esse cabeçote aqui, o cabeção, tem tudo aqui, né? Como é um extrusor de impressora 3D? Deixa eu fixar aqui. Bem, originalmente ele vinha só até aqui, tá? Então o que ele tinha originalmente? Ele tem o step motor aqui que puxa, dá micro puxadinhas aqui na matéria-prima. À medida que esta vai sendo fundida e depositada no objeto que está sendo produzido aqui embaixo, o motor vai injetando matéria-prima aí, ok? Existe o chamado extrusor que fica aqui, que aquece essa matéria-prima aí na casa dos 210, 230 graus. E mais duas ventoinhas, esta para esfriar a matéria-prima à medida que ela vai sendo depositada no objeto, e mais um aqui do lado para esfriar um pouco esse conjunto, para não deixar esse calorão se dissipar descontroladamente por aí, tá? Então esses dois anexos eu implementei, o que é isso, né? Uma caneta para fazer com que essa máquina vire um plotter, entre aspas, né? Um plotter caseiro, e mais um módulo laser de baixa potência, 1 watt exatamente, para cortar pequenas peças como papel, papelão, madeira fina, EVA, etc. Basicamente, uma impressora 3D é isso. Todas elas são mais ou menos assim, né? Então, vão fazer agora, vão produzir uma peça em 3D, fazer uma brincadeira de plotter, aí um traçado qualquer, e também um corte de alguma coisa aí para ver o laser funcionando, ok? Eu esqueci de mostrar, é o seguinte: antes da gente começar a impressão de um objeto 3D, normalmente se faz o chamado nivelamento da base, tá? Aquele vermelho que está ali atrás é um sensor chamado BL Touch. Ele coleta, para compensar o não paralelismo absoluto da base, que nunca é paralelo total, nunca é plano total, ele coleta alguns pontos, tá vendo? Ele desce, 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 esse sensor, quando ele toca no vidro, ele para, coleta outro, vai coletando alguns pontos aí em alguns lugares diferentes, e faz uma calculeira aí exatamente para compensar as primeiras camadas, né? Para o objeto não ficar capenga, né? Então isso é bem interessante. Eu estou aquecendo ali, né? Tem que... deixa eu ver se pega o display. Não pega, essa câmera é ruim. Então antes de começar a impressão, a gente pré-aquece a base. Você vê que ele já cuspiu um pouquinho de material ali, ó. Eu vou usar para fazer um mapinha do Brasil esse filamento que é um PLA verde, tá? O mapinha está ali na tela, que eu vou gerar com aquele BR no meio, tá? Aí depois que ele faz o nivelamento, já está esperando aí chegar os comandos, né?
Então eu já vou acionar, porque assim que atingir, esse material ele pede a base a 75 graus e o ponto de fusão dele para ser injetado ali pelo extrusor é 210 graus, tá? Então é 210 o extrusor e 75 a base. Tá? Chamam de cama, né, esse negócio. Tudo vem do americano, né? Era o bed, virou cama. Então vamos lá, vou soltar. Vamos lá, vou imprimir aqui o mapinha. É super difícil conseguir filmar, né? Mas o começo também é difícil de ver, porque, bom, as camadas são muito finas, né? Essa camada que eu vou fazer agora é de 0,15 de milímetro. Tá? Poderia ser um pouco mais fina ou mais grossa, para se escolher à vontade, né? Antes de começar o traçado o propriamente dito, ele traça aí umas linhas, 4 ou 5 linhas de contorno, né, na periferia daquilo que vai ser produzido, para normalizar, né, o fluxo de material e para que a gente veja se está fluindo direitinho, aí, se o fluxo está acontecendo de maneira normal, né? Então isso que ele está fazendo agora não faz parte ainda da peça que vai ser produzida. Tá? Ele muda a velocidade, inclusive, né? Porque o que define a qualidade da peça que vai ser produzida tem várias coisas que definem a qualidade, né? A velocidade, a temperatura, a qualidade do material, a espessura do bico extrusor, a espessura das camadas, tem aí uma lista de coisas, né? Então, agora esse é o traçado mesmo, né? Que é o contorno lá do mapinha. As primeiras camadas ele faz sempre com 100% do material, tá? Então isso que ele está fazendo aí já parece uma chura, mas não é, são traços um colado no outro para ficar com 100%, né? Então as primeiras camadas, eu acho que aí foi escolhido 3 ou 4 de 0,15, vai ter 100% de material. Em seguida é onde se aplica aquela porcentagem de material do miolo da peça, tá? Aí vai ser 33% e eu escolhi aquele padrão colmeia de abelha, tá? O hexágono colado um no outro, tá? Então ele faz lá uma estrutura de hexágonos com essa quantidade de material, 1/3 só de material e não 100%. Tá? Isso é interessante porque dependendo da peça que você faz, pode ser 5%, 10%, não precisa ser um sólido, né? Ele pode ter lá uma estrutura para sustentar a forma, simplesmente. Bom, eu vou ir dando uns pauses aqui, depois eu colo as coisas, ou então eu teria que acelerar, tá? O software que eu tenho de edição de vídeo não é lá essas coisas, então eu vou fazer por aqui mesmo, tá? De vez em quando eu volto e gravo mais um pouquinho aqui. Bom, então, nesse ponto, já estamos aí a 1 milímetro de altura, né? Já imprimi umas 6, 7 camadas, né? As camadas as camadas externas, né, de 100% de material já foram feitas. Agora ele faz com 100% de material só o contorno externo, né, as partes externas do objeto, e a parte interna ele preenche com uma estrutura feita de tipo colmeia, essas colmeia de abelha aí, tá? É um processo relativamente demorado, né? Esse mapinha que tem 4 milímetros de altura, ou de espessura, né? Melhor dizendo, e média aí de lado aí uns 7 centímetros, demora 45 minutos exatamente para ser produzido. Se diminuir a velocidade para melhorar a qualidade de impressão, o tempo vai aumentando proporcionalmente. O que pode ser feito também para melhorar a precisão é diminuir a espessura das camadas, tá?
Eu normalmente uso ponto 15 ou às vezes até ponto 20 de milímetros, que é suficiente para a maioria das coisas, né? Esse mapinha que vai sair aí é exatamente, deixa eu mostrar aqui, ó. Este daqui, ó, que eu fiz um antes, tá? Ele tem esse BR em baixo relevo aqui, ó, tá? E é exatamente aquele que está sendo feito lá. Eu fiz esse para teste. A face que fica no vidro é totalmente lisa, totalmente plana, ó, tá vendo? Essa fase superior, que é a última, ela já tem essas marquinhas aqui, né? Já dá para ver os fios, mas continua sendo aceitável. Eu acho que daqui a pouco eu vou abortar aquela impressão para ficar com esse modelinho aí para ver a estrutura interna, né, da colmeia. Deixa ele imprimir mais um pouco aí. Esse aqui é o... Deixa eu ver se dá... melhorou. O display, né, da impressora, que vai dando aí alguns dados aí, né, a temperatura programada e atual do extrusor, a temperatura programada e atual da mesa, as coordenadas atuais x, y, z. Vemos que dos 4 milímetros de altura, já 2,39 já estão prontos, né? A porcentagem do fan, que é esse ventilador principal aí, se tem o disquinho no ar, não tem. O que mais? Tempo decorrido, 22 minutos, etc, etc, né? E o software que fica no PC mandando dados para lá, esse daqui, ó, que é o fatiador, gera fatia, manda fatia, fatia, também ele dá aí um monte de dados, né? Vai mostrando em tempo real exatamente o que está sendo enviado, né? Que camada está, coordenadas, etc, etc. E além disso ele ainda tem uma tela auxiliar aqui, que é esta daqui, que igualmente tem aí uma bateria de variáveis aí, né? Esse que está dando scroll aqui do lado são os comandos, né? O famoso G-Code, que é essa chuva de comandos que está sendo enviados, comandos que estão sendo enviados para a impressora, né? Então cada ponto, cada movimento, tudo que acontece lá sai daqui, é comandado por aqui e vai para lá via USB, né? Agora ele já está a 2,7 milímetros de altura dos 4. Já eu vou parar esse negócio. Você vê que o extrusor é que fica difícil de ver, né? Mas o bico por onde sai não dá para ver realmente. Não sei se... Ele tem 0,4 milímetros de espessura, mas dependendo da pressão que é exercida pelo step motor, né? O step motor está aqui, né? Dá para ver, né? Esse daqui, né? Ele que empurra aqui o filamento, né? Que é esse verdinho que desce lá do rolo grande, né? Dependendo de como ele empurra o filamento no extrusor, essa variação de pressão ou de força que é exercida do filamento no extrusor, consegue-se uma variação de espessura no material que está saindo, né? Na realidade é volume de material. O volume do material que é expelido por esse bico que está a 210 graus é controlada também pelo software, né? Então ele consegue aplicar menos material, mais material, é um processo sofisticado, tá? Tem muita tecnologia, né, nesse brinquedo. Isso é um projeto aberto, né? Foi feito a milhares de mãos e tem um monte de soluções aí que não deve ter sido muito trivial de resolver, principalmente nesse bico que expele material aí, tá? Tem um monte de problemas, né? Então, por exemplo, se essa base, tá, esse vidro em cima é alumínio, isso tem essa base está quente agora, está a 75 graus, mas se ela não estiver a 75 graus,
a peça descola e daí dá uma meleca total, né? E com certeza esses detalhes todos foram sendo descobertos por tentativa e erro, né? Porque não dá para saber o comportamento de uma geringonça dessa assim a priori, né? É isso. Bem, então eu parei aqui a impressão a 1 milímetro antes, né, de completar os 4 e já esfriou, então agora podemos soltar aqui a peça, né? Então eu parei assim para ver exatamente como fica aqui o preenchimento, né, em colmeia. Então se esperasse ele fechar, ficaria as últimas camadas aí, fecharia essa colmeia, né? Ficaria exatamente assim, tá? Então é isso, essa peça aqui tem 4 milímetros de espessura e essa outra 3, tá? Exatamente isso. Isto é uma impressão 3D, ok? E aqui ficou aquela camada, aquelas camadinhas que ele faz só para normalizar o fluxo, né? Que a gente pode descolar daqui também, puxando assim, ó. Tá? E a espessura é aquilo, né? É quase que 0,15 de milímetros, realmente. Ok, então vamos em frente. Bem, vamos tentar plotar alguma coisa interessante aqui, ver se sai algo. Isso foi o software, na realidade, o software que faz o fatiamento para a geração de objetos 3D, foi devidamente enganado aqui, né? Porque o software está mandando fazer uma fatia, ok? De uma espessura infinitamente pequena, só que tem aí umas variáveis que foram alteradas, que assim não aquece extrusor, não alimenta a matéria-prima, não faz nada, ele simplesmente se desloca como se ele estivesse depositando material, só que não deposita material nenhum, e ao invés disso vai deixando o rastro aí da caneta, né? Tem algumas coisas interessantes no software de fatiamento, que é o preenchimento. Você escolhe uma porcentagem de material do preenchimento e mais o formato que esse preenchimento vai ter. Então, nesse caso, só para brincar, eu escolhi a tal colmeia de abelha, né? Que ele faz o hexágono como se tivesse... Isso poderia ser feito em 3D, tá? Ele estaria preenchendo o objeto com depósito de material nesse formato que ele está desenhando aí, tá? Ficou um plotter meio rudimentar, digamos assim, né? Um plotter caseiro, mas dá para fazer algumas coisas interessantes, né? A precisão até que é razoável. O grande problema é achar uma caneta que seja boa para isso, né? Assim, que deposite tinta de maneira uniforme, que a pena não fique jogando de um lado para outro ao fazer o traçado e assim por diante, né? Se fosse uma caneta bem interessante, ficaria com uma precisão bastante legal. Esse é um mapinha do Brasil aí, essa achura que eu acho engraçada, né? Bom, vou dar um pause aqui para ligar de novo quando terminar esse negócio. Bem, esse é o final aqui do desenho. Ele faz os retoques finais, levanta um pouquinho e se recolhe. Vamos lá ver o que temos de resultado. É algo mais ou menos assim.
Esse risco aqui, você vê que a caneta está muito baixa, então deixa um rastro aqui, mas regulando direitinho ela caminha até o primeiro ponto levantada e abaixa na hora certa, né? Mas dá para ter ideia do tipo de desenho que pode ser produzido, ok? Vamos fazer agora a brincadeira com laser, cortar um papel aí. Eu mandei o mesmo mapinha do Brasil, só que eu retirei a achura, porque senão o papel sairia daí em pedaços, né? Então ele vai fazer basicamente o contorno do mapa, né? O fato de existir esse controle de altura, aí o eixo Z, é muito interessante. Nesse caso, por exemplo, eu ajustei 5 centímetros e pouco. É a altura que dá o menor ponto possível ali em cima do papel do laser. Esse módulozinho tem uma regulagem também de foco aqui, uma rosquinha, mas nem precisa mexer, porque é muito mais fácil você ficar subindo e descendo aqui o software lá tem uns controles, né, para subir e descer o eixo Z, aliás, para mexer em todos os eixos, né? Então fica muito fácil de você calibrar o melhor ponto, né? Tá cortando, você está vendo que está até já levantando coisas aqui, ó. E tem todos os controles imagináveis, né? Por exemplo, velocidade de deslocamento é um dos controles, então você pode deixar o material mais ou menos exposto, né? Então, obviamente, se fosse um material mais duro ou mais espesso, teria que andar mais lentamente aí. Se fosse um laser de maior potência, existe um controle de potência, né? Porque a alimentação do laser, ele faz pulsando um transistor MOSFET que tem aí, então você consegue alimentar de forma pulsada e pela largura do pulso e pela frequência dos pulsos, você controla a potência do laser. Esse está em potência máxima porque ele é vagabundinho, né? Só 1 watt. Então eu deixei a potência no máximo e aí fica mais fácil controlar a velocidade, né? O próximo experimento agora vai ser usar um software que existe aí, que faz esculturas, né? Ele foi feito para máquina CNC de verdade, né? Mas vamos ver como é que acontece aqui, em madeira principalmente, né? Aí ele esculpe aumentando a potência, brincando com a velocidade e, portanto, com a profundidade do efeito do laser em cima da madeira. Queimando, né? Ele vai queimando. Depois, ao final, você simplesmente escova, sopra, sei lá, tira o carvão e as cinzas e tem lá uma escultura. Bom, terminou. Vamos ver o que temos aqui. Deve ser exatamente o esperado, né? Ou seja, um mapinha devidamente recortado lá do papel. E é um corte bem fininho, bem interessante, tá? Bacana, né?